Olá, meu nome é Pamela Mércia, faço parte do Instituto TJNS, uma organização petropolitana focada e direcionada às suas atividades com educação ambiental, climática e racial e incidência política. Nós estamos aqui para iniciar um projeto de capacitação com letramento climático em parceria com a Educasut. E nós vamos trazer diversos temas com diversas aulas que vão direcionar aos nossos alunos conhecimentos básicos sobre como lidar com as mudanças do clima. Bom, nessa aula nós vamos falar do porquê um projeto de capacitação voltado ao letramento climático. O objetivo é que possamos criar um ambiente de aula onde nós levaremos uma linguagem acessível e de fácil compreensão para que os nossos alunos não só entendam a problemática que os efeitos das mudanças climáticas têm causado não só no planeta, mas também para toda a sociedade civil, como que esses alunos também possam vir a ser agentes transformadores. É fundamental que os nossos alunos consigam replicar a partir das aulas que nós vamos trazer aqui ao longo da nossa formação. O letramento climático refere-se à compreensão fundamental sobre as mudanças climáticas, seus impactos e ações necessárias para mitigar e se adaptar a elas. Ele envolve também não apenas o conhecimento científico sobre o clima e os fenômenos relacionados, mas também habilidades de aplicar esses conhecimentos no cotidiano, nas políticas públicas e nas práticas comunitárias. O letramento climático é a capacidade de entender e educar-se sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente e, consequentemente, na vida das pessoas. Bom, as mudanças climáticas representam um dos grandes desafios dos últimos tempos, afetando todas as esferas da vida humana e também do meio ambiente. No entanto, a compreensão desses impactos e a capacidade de responder a eles de maneira eficaz ainda são muito limitadas. Para grande parte da população, especialmente para comunidades vulnerabilizadas, é um grande desafio. Além disso, muitas empresas e profissionais estão cada vez mais conscientes da necessidade de integrar práticas sustentáveis em suas rotinas, porém carecem de ferramentas e conhecimentos acessíveis para fazê-los. Bom, como eu falei anteriormente, nesse projeto de capacitação com letramento climático, vamos abordar diversos temas, onde nessa aula vamos entender um pouco sobre o letramento climático e sua importância, seja em empresas, escolas e comunidades. É importante a gente gravar isso. E nas outras aulas vamos abordar temas prescindíveis para a nossa compreensão, para que ao longo dessa capacitação nós possamos sair como agentes transformadores. Então nós vamos abordar aquecimento global, e isso é fundamental para que a gente entenda os efeitos das mudanças do clima. Vamos abordar sustentabilidade e consumo consciente, comunidades tradicionais e tecnologias ancestrais, eventos climáticos extremos, racismo ambiental e justiça climática, mudanças climáticas e saúde pública, agricultura sustentável e segurança alimentar, biodiversidade e mudanças climáticas e, por último, desigualdade climática. Esses conteúdos foram elaborados e pensados para que você, nosso aluno, consiga ter uma compreensão sobre os desafios que toda a humanidade irá enfrentar por conta das mudanças climáticas. Crise climática, aquecimento global, efeitos climáticos extremos, são muitos assuntos que a gente escuta falar todos os dias nas mídias, na internet, nos jornais, mas que a gente precisa alinhar cada um desses temas, e nós vamos ver nas próximas aulas, mas é nessa daqui que a gente vai ter uma compreensão de como começa o assunto que a gente vai abordar nessa capacitação de letramento climático. Bom, para a gente começar a falar de mudanças climáticas, é preciso entender o que é o efeito estufa. Que muitas vezes, quando a gente escuta falar de efeito estufa, a gente acaba achando que ele é um vilão, mas ele não é.
Na verdade, efeito estufa é um processo natural que a gente precisa para que haja vida na Terra. Sem ele, não seria possível, pois o planeta seria muito frio e os gases não seriam responsáveis por manter esse calor que a gente consegue sentir, viver e as plantas, os animais conseguem se reproduzir. Bom, para isso a gente precisa entender como funciona esse processo. Existe uma camada de gases que se chama atmosfera. Essa camada de gases é responsável por manter gases que mantêm o aquecimento na Terra. Até aí tudo bem, é importante, porque como eu falei, a gente precisa desses gases e desse calor para que haja vida na Terra. Só que o processo de vida ao longo dos anos dos humanos, a partir da Revolução Industrial, fez com que esse fenômeno acabasse mudando. Nós, seres humanos, estamos emitindo uma quantidade muito grande de gases que acabam causando o aquecimento do planeta. Esses gases, quando são mandados para atmosferas em quantidades muito grandes, acabam fazendo com que esse calor fique preso no planeta e faça com que a temperatura aqui na Terra acabe aumentando. E com isso, o clima fica completamente desregulado. Bom, então agora que a gente sabe que o efeito estufa não é um vilão, ele é um fenômeno que a gente precisa dele para que haja vida na Terra, é importante compreender que a partir da Revolução Industrial que todo o cenário muda. É a partir daí que a gente passa a explorar petróleo e fazer a queima de combustíveis fósseis. A partir da emissão desses gases provenientes da queima de combustíveis fósseis, a partir da exploração do petróleo, que vai fazer com que o planeta acabe aquecendo, aumentando sua temperatura, com isso a gente vai ver efeitos que vão ter impacto na vida humana. Efeitos esses que a gente chama de eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais, secas, tempestades, calor e frio extremo. E isso afeta diretamente a vida da população. Isso faz mudar tanto o ambiente, quanto comunidades, quanto o modo de vida. E a partir disso é importante que a gente tenha compreensão. Como que uma cidade, município e território se adaptam ao risco climático, por exemplo. E o que é o risco climático? O risco climático nada mais é que a possibilidade de perdas ou danos causadas por algum evento por conta das mudanças do clima. Então, quando eu estou falando de uma tempestade, uma chuva torrencial, por exemplo, eu estou vulnerável ao risco climático. E o que é essa perda e o que é esse dano? Por exemplo, uma cidade que acaba sendo atingida por fortes chuvas, ela vai ter a perda e o dano, tanto físico quanto material. O que a gente pode dizer quanto dano físico? A gente está falando da própria vida e até mesmo da saúde mental. Em casos mais brandos, mais leves, a gente pode estar falando sobre perdas de bens materiais, como um carro, uma moto, a sua casa, até mesmo o seu emprego. E com isso a gente tem um reflexo na perda e dano financeiro. Então, quando nós estamos vulneráveis a um risco climático causado por um evento climático extremo, por conta das mudanças climáticas, causada pelo aumento da temperatura, que alterou aquele efeito lá atrás, que era o efeito estufa, que antes era benéfico e agora não é mais, por conta da exploração do petróleo e a queima dos combustíveis fósseis, emitindo gases que vão reter mais calor na atmosfera. Todo esse ciclo é fundamental com que a gente saiba que tem impacto direto na nossa vida. E quanto mais a gente saiba disso, mais a gente pode se engajar, se movimentar, fazer movimentos políticos, comunitários, dentro das empresas e até mesmo das escolas. E quando a gente fala dessas perdas e desses danos físicas, materiais, mentais e financeiras, é fundamental que a gente consiga compartilhar com que outras pessoas saibam disso. Não é natural passar por um evento climático extremo e é fundamental com que cada um e cada uma consiga ter essa compreensão. Essa capacitação de letramento climático vem com essa proposta de levar a você
aluno a ter compreensão de forma mais aprofundada de cada item, de cada tema que a gente trouxe aqui. E com isso você possa se engajar e se mobilizar dentro da sua comunidade, dentro do seu território, na sua escola e na sua empresa. Até a próxima aula.